Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, trazendo mais um vídeo aí, como vocês já viram no título, seguindo a nossa série de como desenhar no AutoCAD, aí na nossa aula número 5. Só recapitulando, na última aula a gente viu como fazer as esquadrias, né? Abertura de porta, abertura de janela, um detalhamento de forma simplificada de cada um desses dois itens. E hoje, aqui nessa videoaula, nós vamos tratar agora sobre as cotas do meu desenho, tá? As cotas, tanto internas quanto externas aos ambientes e também os textos que estão inseridos no meu desenho. Então aí a gente vai tratar sobre os textos, né? A nomeação de cada cômodo. É uma coisa bem interessante que nós vamos abordar nessa videoaula. Sempre lembrando que essa série de vídeos é para você que não teve ainda nenhum contato com o AutoCAD ou teve, mas está de forma crua, ainda iniciando, aí, engatinhando na vida do AutoCAD. Então assim, existem outras maneiras do que vai ser ensinado nesse vídeo para você fazer a mesma coisa ou até mesmo algo mais complexo. Mas sempre ressaltando, o nosso foco aqui não é complicar a situação, e sim ajudar a você a entregar um resultado, a ter a sua planta finalizada aí, e é isso que a gente vai conseguir aqui com a nossa série de vídeos, tá bom? Bom, para começar, pessoal, vamos começar falando um pouquinho sobre as cotas. A gente percebe aqui no nosso desenho como base, ressaltando você que está chegando agora, né, tá pegando o bonde andando aí, eu sugiro que você volte a algumas videoaulas para entender como é que a gente está tratando aqui, mas caso você já saiba sobre os outros itens que foram abordados em videoaulas anteriores, né, você quiser continuar a partir da videoaula número 5 mesmo, eu estou deixando na descrição desse vídeo, novamente, o projetinho base que a gente tem aqui para fazer a nossa planta, né? E a expectativa nossa é fazer exatamente como está aqui e melhorar ainda mais se for preciso, tá bom? Você percebe aqui que dentro dos ambientes, aqui a gente tem uma suíte, aqui a gente tem uma cozinha, você tem cotas internas e cotas externas. Então você tem uma série de cotas aqui. Então aqui, ó, na cozinha você sabe que essa parede é de 3,60 e essa parede aqui é de 3,10. Tá? Além disso, essa parede pequena aqui foi cotada também em 2,65. Agora aqui, ó, percebe, olha a cota da janela, olha a cota da porta, olha a cota externa aqui que é do corredor. Então assim, pessoal, não existe certo ou errado. Existem uma tabela, né, com diferentes tamanhos de janela que eu tenho no meu desenho e apenas colocar aqui uma nomeação, né, uma legenda, por exemplo, J1. E aí eu vou lá na minha tabela e consulto quais são as dimensões da janela J1. Isso é muito usual quando você tem desenhos maiores e mais complexos, onde você tem pouco espaço para cotar, por exemplo, uma janela, para cotar de casa térrea, que não são tão grandes assim, menores, você tem possibilidade de cotar diretamente no elemento. Então, nesse caso aqui, ó, as cotas de janela, é usual você fazer isso aqui. Então, o que significa isso daqui? 1,5 metro quer dizer a largura da janela, 1,10 quer dizer a altura da janela, e o 1,10 que vem aqui embaixo, essa medida que vem embaixo na linha, quer dizer o peitoril. Então, é a distância do piso acabado até a parte inferior da minha janela. Geralmente, a somatória do peitoril mais a altura da janela, geralmente ela é exatamente a altura da porta. Uma coisa que é interessante que eu coloquei propositalmente aqui para vocês entenderem. 1,10 mais 1,10 dá 2,20. A altura das portas que estão sendo trabalhadas aqui é 2,10. Então, essa diferença de 10 centímetros ela está errada. Tá? Eu poderia sim fazer dessa forma, só que em campo você percebe que fica uma coisa muito feia. A janela vai ficar desalinhada com a porta, principalmente na parte externa, quando você tem referências, quando você tem, por exemplo, uma porta perto de uma janela, você consegue visualizar essa diferença a olho nu. Então não é interessante que você mantenha um padrão. Então, se você tem a porta a uma altura de 2,10, que é algo padrão de ser feito, é interessante que você tenha a sua janela, né, que a face superior da sua janela esteja de forma acabada nos 2,10. Então, nesse caso aqui, ó, eu acho que isso se repete em todas as outras janelas. É interessante que você mude ou o peitoril ou a sua altura da janela. O que é mais usual de mudar? O
peitoril. Mas nesse caso aqui, como o nosso peitoril já está 1,10 e a nossa altura da janela está 1,10, não é usual a altura de janela quebrado, assim como 1,10, por exemplo. Então aqui é interessante que a gente mude para 1 metro. Então essa janela sim é uma janela padrão de 1,5 com a altura de 1 metro. E não sim de 1,10. Não existe, pelo menos não tenho memória que tenha janelas de 1,10 de altura. Pode ser que algum fabricante tenha, tá? Mas não é usual. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar. Primeiro de tudo, a gente percebe que a gente já tem um layer que foi criado na aula passada, tá? Chamado cota. Caso não tenhamos um layer ainda, você clica em LA Enter e vê de criar um outro layer aí específico para as cotas. Eu sempre sugiro que a gente consiga trabalhar com os layers e a gente já vai desenhando dentro dos layers. Por exemplo, se eu quiser apagar do meu desenho todas as cotas, eu simplesmente vou no meu layer e desabilito ele. Aí todas as cotas vão ser apagadas. Eu quero apagar a visualização de todas as janelas. Eu sei que existe um layer com todas as janelas dentro e eu simplesmente vou lá e apago. Então aqui não é só uma questão de espessura, de cores, mas sim de identificação. Fica muito mais organizado você fazer o desenho com todos os layers já definidos, porque eventuais alterações ou modificações que você faça no futuro vão te facilitar a visualização caso você tenha já essa diferenciação por layers, tá bom? Bom, as cotas, a gente tem aqui uma configuração básica, aqui ó, Annotative, tá? Já aqui na aba Home, só que o que é interessante? A gente vinha aqui em Annotative e aí você tem toda a configuração de texto e de cota. Eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Se você clicar nessa setinha aqui, você vai ver os diferentes tipos de cota. O que é mais usual a gente trabalhar? A cota linear, que são para ângulos de 90 graus. Então você vai cotar coisas na vertical ou na horizontal. Já a cota angular, você vai cotar elementos que estão em ângulo, não estão perpendiculares ao plano. Aqui também você tem uma cota de angulação, tá? Então se quiser cotar um ângulo, alguma medida de angulação, você vem nessa cota de ângulo. Aqui são cotas menos usadas, mas a gente tem também como medir um arco, nós temos como medir um círculo pelo raio e um círculo pelo diâmetro. A gente sempre vai usar basicamente aqui na planta baixa, são essas duas aqui, tanto a linear quanto a angular, beleza? Eu vou deixar aqui na angular, né, só para a gente já deixar isso aqui estabelecido. E o que é interessante a gente visualizar? Quando a gente clica, já habilita aqui a função da cota, né? Vamos cotar algum elemento só para a gente ter uma noção de o que vai acontecer. Ó, eu vou fazer uma cota interna aqui desse ambiente. Então vamos lá, vamos clicar aqui no primeiro ponto e no segundo ponto e vamos arrastar. Vamos clicar de novo para confirmar essa cota. Percebe, pessoal, que está totalmente discrepante a dimensão da cota com a dimensão do desenho. Mas é interessante isso, porque no seu AutoCAD já vai vir duas cotas estabelecidas. Essa ISO 25 e também tem uma Standard. Tá? Então é interessante você fazer um teste primeiro com a ISO 25 e com a Standard para saber qual está mais próximo da configuração de tamanho, de letra do seu desenho real que você tem aqui. Por quê? Porque aí você cria uma cota vinculada a essa daí, vinculada a essas que já existem. Por quê? É meio caminho andado. Se tiver já uma configuração boa, você já não perde tempo configurando do zero a sua cota. Vamos sair aqui. Vamos selecionar essa cota, a gente percebe que a ISO 25 está muito fora do que a gente quer, mas vamos ver se a Standard está mais próxima. Se não tiver, a gente usa como base a ISO 25 mesmo. Ó que legal. A Standard, percebe que ela já está muito mais próximo do que a gente quer. Né? As dimensões aqui estão perfeitas, basicamente. No desenho original aqui, a gente percebe que o texto está um pouquinho menor, mas está muito próximo, a gente poderia até utilizar ela mesmo, né? Mas alguma coisa que a gente percebe, as cotas dos ambientes, as cotas que estão inseridas dentro dos ambientes, elas não possuem linha de chamada. O que significa linha de chamada? São essas linhas de ancoragem que a gente tem aqui e as setas, né? A gente não tem nenhum tipo de linha. Por quê?
Porque dentro dos ambientes não é usual utilizar cotas com linhas de chamada, né? Já é visível, nítido, que as medidas aqui são relativas ao ambiente interno. Então você não precisa ter uma linha de chamada aqui. E outra coisa, fica um desenho muito poluído se você utilizasse essas linhas de chamada dentro dos ambientes. Então não é usual, não é correto você utilizar cotas com linha de chamada dentro dos ambientes. É por isso que a gente vai criar uma cota a partir da standard, já que a gente viu que ela é a mais semelhante em escala do nosso desenho. Só que nós vamos subtrair, nós vamos retirar do nosso layer de cota essas linhas de chamada. Para isso, você vem no teclado e aperta a tecla D. Aí você tem o Gene Style. O Gene Style vai abrir uma lista de cotas que você tem aí no seu desenho. Lembrando que aqui já existe uma terceira cota, né? Já existem outras duas cotas que não são padrões. Essa cota -1 e essa cota medida, que são do desenho que estão aqui já inseridos, né? Mas como padrão, só vai vir a ISO 25 e a Standard, tá bom? Fora isso, para você acessar essa tecla, essa aba aqui sem usar o teclado, você dá um close aqui. E aqui na barra Annotative, aqui ó, em dimensões, você vem nessa setinha. Clicou nessa setinha, vai abrir a mesma aba que a gente já estava lá. Então a gente viu que a Standard é a mais adequada para o nosso desenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar na Standard e vou, a partir dela, criar uma nova cota. Então você vem em New. Agora sim eu vou nomear essa cota. Eu vou colocar vídeo aula. Vídeo aula. A partir da Standard, vamos dar um Enter. Agora ela abre uma série de configurações aqui. Eu vou dar um OK, vou fechar aqui, e agora eu vou vir nessa cota que eu tinha tomado como base e vou colocar na minha que eu criei. Por quê? Eu vou fazer alterações nessa configuração de cota e eu quero ver essas configurações enquanto eu estou alterando. Se eu começar a alterar aqui, sendo que essa cota que a gente criou não está nessa atual, não vai ter como a gente visualizar, tá certo? Então vamos dar um ESC aqui, agora eu já coloquei essa cota que eu criei na cota videoaula. Agora sim, eu venho em D, Enter, né, tomando cuidado para conseguir visualizar a cota que eu tenho ali, já existente. Eu tiro a aba da minha frente aqui, venho na configuração de cota videoaula e venho em modificar. Bom, pessoal, agora eu tenho várias configurações. Então, a primeira configuração que eu tenho aqui são das linhas, justamente as linhas de chamada. Eu costumo utilizar as linhas sempre da cor vermelha, né? Ou seja, by layer. Nesse caso aqui eu não vou nem me dar o trabalho de configurar essas linhas, porque eu vou subtrair essas linhas. Então eu quero subtrair a linha 1, quero subtrair a linha 2, quero subtrair também as linhas de chamada. Então eu vou subtrair tudo. Percebe que aqui ele dá uma pré-visualização de como é que está ficando a sua configuração. Antes eu tinha todas as linhas de chamada, agora eu não tenho mais nenhuma linha de chamada. Bom, aqui está feita a configuração. Agora vamos em símbolos. Os símbolos são basicamente quando eu tenho a linha de chamada e eu quero setas, bolinha, traço. Então isso aqui a gente configura por aqui. Tá? Então aqui eu tenho uma série de símbolos, né, para a linha de chamada. Como eu não estou usando a linha de chamada, isso é indiferente para mim, então eu não vou nem perder a cabeça com isso aqui. Vamos para o texto. Né? Caso eu precisasse configurar a medida do meu texto, eu ia configurar por aqui. Percebe que nesse tamanho atual ela está em 0.18. Eu vou diminuir um pouquinho porque a gente viu que está um pouquinho maior que essa que a gente existe aqui, que seria o ideal. Então vamos colocar aqui 0.15. Tá certo? Aqui a única coisa que eu vou configurar vai ser isso. Uma outra coisa interessante, só que já está configurada, é isso aqui, ó. Eu quero que a cota fique centralizada no vão que eu estou cotando, tanto na vertical quanto na horizontal. Então é sempre interessante a gente checar se isso aqui está realmente centralizado ou não. Se tiver para baixo, para cima, a gente tem que configurar. Basicamente é isso que eu vou configurar por aqui. Né? Além da cor, eu vou colocar by layer só para confirmar e vou dar um OK aqui.
Vamos dar um close, ela só vai alterar, olha lá. Tá vendo que ela acabou de alterar aqui. Pessoal, então basicamente é isso, tá? Uma outra coisa que eu acabei visualizando aqui é a quantidade de zeros. Então, a precisão da minha cota. Como a gente está trabalhando numa cota civil e não mecânica, a gente não precisa de muitas casas decimais para trabalhar, né? Bastam 2 casas decimais, como nós estamos vendo aqui, 3,60, 3,10, né? Mas aqui a gente está com 3,3000, não há necessidade disso. Então, desculpa, vamos alterar de novo lá, dê Enter, venho na configuração de cota videoaula, vamos em modificar, onde diz unidades, onde diz precisão, nós vamos mudar aqui para 2 casas decimais, então 0,00. Vamos dar um OK e vamos fechar. Percebe que já alterou aqui. Pessoal, então basicamente é isso. Agora eu vou cotar todos os ambientes internos da minha planta, tá bom? Sempre tomando cuidado para manter o mais próximo possível da parede. Então, se você colocou muito distante, só vim aqui clicar no texto. Percebe que as linhas de chamada elas ainda existem, né? Só que estão invisíveis, tá bom? Vamos dar um ESC aqui e vamos continuar cotando esses ambientes. Uma outra coisa que é interessante frisar. Aqui, ó, eu estou cotando essa parede aqui, vamos dizer, né? Estou cotando essa parede. Aí a gente percebe que eu cotando essa parede, eu não preciso cotar essa parede aqui. Porque isso é um retângulo. Então, teoricamente, essa parede aqui tem a mesma medida que essa. E essa parede aqui de cima tem a mesma medida que essa. Tá certo? Então, só cotamos uma vez aqui. Ou o contrário, eu cotaria aqui e uma outra vez aqui. Pessoal, a cota é uma coisa que você vai ajustando conforme você vai usando. Eu acabei de perceber aqui, não sei se vocês perceberam também, a gente tem uma configuração errada aqui na nossa cota. O que é? Eu quero que a cota acompanhe o sentido da onde eu estou cotando. Você percebe que ela se manteve na horizontal, mesmo eu cotando na vertical? Isso não é o que eu quero. Eu quero justamente o contrário. Eu quero que ela se mantenha no sentido que eu estou cotando. No caso, eu estou cotando na vertical. Eu quero que o meu texto da cota, né, a medida, saia na vertical. Então, isso eu vou alterar agora aqui. Vamos no dê Enter. Vamos em videoaula, modificar. Vamos em texto. Vamos alterar aqui, ó. Ao invés de colocar horizontal, a gente vai colocar conforme a dimensão cotada, tá? E vamos dar no OK. Boa. Agora já alterou aqui. Só vamos recuar um pouquinho. A gente vai ter que ir ajustando isso daí, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou repetir todo esse processo nos outros ambientes e nós voltamos na sequência para aí sim começar a cotar as esquadrilhas, tá bom? Só fazendo um parênteses aqui, pessoal, é interessante que a gente mantenha um padrão entre as distâncias da face que nós estamos cotando com o texto. Tá? Então, sempre manter esse padrão. Se eu colocasse esse texto mais afastado, ia ficar um pouco diferente, ia ficar ruim de visualizar, né? Ia ficar uma coisa feia. Então, sempre manter o padrão de alinhamento, tá? Isso dá credibilidade ao seu desenho, mais profissionalismo. Ah, que legal aqui, pessoal. Eu acabei de cotar esse trecho aqui de parede e percebe que é usual que quando o texto não caiba no vão, ele joga para a lateral. Mas nesse caso aqui, você clica no texto
e obriga ele a ficar na posição desejada. É interessante a gente fazer isso aí, tá? Então por isso que eu dei esse parênteses. Vamos continuar. Bom, pessoal, acabei de cotar aqui os ambientes internos. Agora eu queria mostrar para vocês como é que eu faço para cotar os ambientes externos, antes mesmo das esquadrilhas. Porque as esquadrias, elas não têm, elas são feitas na mão mesmo. Eu vou fazer uma linha manual, vou escrever o texto embaixo, em cima, né? Aqui também vai ser um texto. Então, talvez eu vá invadir o texto sem ter acabado as cotas. Então eu quero primeiro acabar as cotas mesmo, efetivamente, a configuração, tudo que eu vou usar de cota aqui eu vou acabar. Depois eu começo a falar do texto, e aí sim eu já falo dessas últimas cotas aqui, que são cotas de esquadrilhas, tá bom? Então vamos para essas cotas na parte externa. É interessante que a gente mantenha um padrão de dimensões de texto, né? Como aqui são ambientes que não há discrepância tão grande assim de tamanho dos ambientes, então eu vou manter a mesma configuração, só que agora eu vou utilizar linhas de chamada realmente. Então, para isso, eu vou vir aqui nas minhas configurações, ou eu venho na setinha, ou eu venho em D Enter no teclado. Eu venho na configuração de cota videoaula, né, que foi a que a gente acabou de criar, e eu vou criar uma outra configuração, que agora vai ter linhas de chamada. Então, eu venho em New, vou criar aqui, né, uma cópia, só que agora eu vou colocar tracinho 1. Vamos dar continuar. Agora eu venho aqui em Lines. E eu não vou mais subtrair as linhas, eu vou mantê-las. Vamos tirar aqui a configuração que a gente tinha colocado. Agora na coloração, como eu vou ter essas linhas no meu desenho, eu vou colocar by layer. By layer. Aqui em símbolos, eu não vou querer a setinha como símbolo. Eu vou querer um risco como símbolo. Então, vou colocar aqui. Beleza, vamos dar um Enter, vamos dar um Close. Agora, antes de cotar, eu venho aqui em Annotative e escolho videoaula -1. Agora sim eu vou cotar. Então, essa cota eu vou utilizar para cotar o quê? São cotas da garagem, por exemplo, a distância da parede do dormitório da frente, frontal, até a parede, até o muro, vamos dizer assim, né? Eu não sei ainda o que vai ser aqui, se vai ser muro, se vai ser portão, mas até essa distância aqui. Então são cotas mais externas aos ambientes. Então dentro do ambiente eu sempre vou usar cotas sem linhas de chamada, e externo ao ambiente eu vou utilizar sempre as linhas de chamada para ter a referência, tá bom? Então eu venho aqui em linear e vou cotar. Aí eu escolho um ambiente, um local para cotar. Percebe que eu posso cotar desde aqui até aqui, porque é a mesma distância dessa parede até o muro da casa. Só que eu vou escolher um local que não interfira em outros elementos que já existem no meu desenho, e possivelmente outras cotas. Eu não vou, por exemplo, pegar aqui no meio da janela e cotar até o muro. Por quê? Eu sei que a cota da janela vai ficar aqui e vai influenciar nesse desenho depois. Então eu vou excluir, eu vou cotar num ambiente onde está mais limpo, né? Então eu venho aqui em Line, vou cotar aqui. Beleza, aqui eu tenho 1,5 m. Agora eu vou colocar do outro lado aqui também a medida. Vamos vir aqui. 1,5 m. Pessoal, aqui 1,20 m, né? 1,20 m ficou aqui o nosso corredor, não ficou com 1,5 m. Pessoal, uma coisa interessante de visualizar, eu não estou utilizando essa cota, essa linha de chamada aqui, ó, linha de chamada secundária. Eu só estou usando a primária. Então é por isso que eu tomo cuidado para deixar ela logo em cima aqui do ponto de ancoragem que eu cliquei. Porque se eu tivesse deixado, por exemplo, o meu texto mais para cima ou mais para baixo, eu vou fazer o exemplo aqui, ó. Percebe que essa linha de chamada ela ia ficar em cima da minha parede, ó, desnecessariamente. Isso também confere
não confere uma credibilidade ao seu desenho. Então sempre se atentar a isso aqui também. Vamos voltar. Uma coisa que eu estou achando, essas linhas, esse palitinho aqui, esse risquinho, né, de ancoragem, ele está muito grande, desproporcional ao desenho. Então eu vou configurar esse tamanho também. Eu vou em The Enter, venho em modificar na videoaula -1, venho aqui em simbologia e eu vou diminuir o tamanho desse risquinho ali. Eu vou colocar um 0,12, por exemplo. Dá OK. Então, você percebe, pessoal, que é bem empírico mesmo o sistema aqui das cotas. É na tentativa e no erro mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cotar. Tem sim, a garagem aqui. É importante que a gente saiba o tamanho da garagem. Então, vamos colocar aqui. Beleza, pessoal. Aqui está cotado a garagem. Deixa eu ver se tem mais alguma cota externa que a gente precisa utilizar. Não, basicamente seria isso. Agora nós vamos para as cotas das portas e das janelas, né? Essas cotas aqui são feitas, vamos dizer assim, na unha mesmo, tá? Não tem nenhuma configuração aqui que eu vou mostrar para vocês que vai já dar pronto isso aí. E é baseado nos textos, tá? Então, como ainda nós estamos tratando de cota, eu vou ainda deixar no layer cota. Depois eu crio um layer como texto, tá bom? Então vamos primeiro começar cotando as minhas janelas. A janela, como a gente viu no exemplinho aqui, é uma linhazinha de chamada, seria isso aí que a gente está tratando. Aqui a largura, a primeira medida, é 1,5 m. A altura da janela e o peitoril, que é a distância do piso acabado até a face inferior da minha janela. Então vamos atribuir aqui novas medidas de altura, né? Como a gente viu, a altura está um pouco fora ali do que a gente tinha previsto. Agora, como é que eu faço para inserir um texto? Agora aqui não vai ser uma cota, eu vou inserir um texto. Eu venho em T, Enter, vou clicar num ponto, arrastar e clicar no outro ponto. Ele vai ficar de uma forma desproporcional, depois a gente vai reescalar esse texto, tá bom? Ó, percebe que ele ficou muito grande, muito grande. Vou até tirar o zoom aqui para poder ver o que a gente está escrevendo, né? Eu nem vou continuar, vou só escrever 1,5 m, que essa janela é de 1,5 m. E por 1 metro. Vamos dar um Enter fora aqui. Nossa senhora, está muito grande. Então eu vou selecionar o meu texto com o comando SC, que é de escala. Eu vou clicar no Enter. Vou pegar um ponto de ancoragem, vou colocar o ponto aqui, e vou reescalar o meu desenho. Eu vou reescalar aqui de forma aleatória, só para diminuir um pouquinho e poder trabalhar um pouco melhor. Seleciono de novo, SC, Enter, clico aqui. Eu posso tanto reescalar na mão, né? De forma a movimentar o meu cursor, quanto eu posso atribuir um fator de escala. Então, o tamanho original do meu objeto agora vale 1. Se eu colocar 0,5, por exemplo, ele vai diminuir pela metade. Se eu colocar 0,25, ele vai diminuir 1/4, e assim sucessivamente. Ele agora aqui para o meio. Vamos diminuir essa linha aqui, já que eu não estou usando todo esse tamanho de linha. E pronto. Agora eu vou copiar esse texto, CP Enter, vou arrastar ele para baixo e agora vamos colocar o tamanho do peitoril. A gente viu que o peitoril mais a altura da janela é interessante que seja equivalente à altura da porta, né? Então vamos colocar 1,10 m aqui para dar 2,10 m no final acabado. Uma coisa interessante de se atentar. Aqui na minha cota eu estava trabalhando com pontos. Agora eu acabei de colocar vírgula, então vamos manter o padrão, pessoal. Vamos colocar ponto. Ou eu poderia muito bem alterar também a configuração da minha cota anterior, isso vai de gosto, tá? Mas aqui tá mais fácil também, para não travar a videoaula, eu vou colocar um ponto. Beleza, tá cotado essa janela aqui, agora eu vou refazer tudo isso aqui para todas as outras janelas, tá bom, pessoal? Eu já volto aí, depois de fazer toda essa cotação aqui.
Bom, pessoal, acabei de cotar todas as janelas do desenho, tá? Percebem aqui, ó. Eu cotei a janela do banheiro, a janela da suíte, a janela da cozinha, da sala de estar, barra jantar, do dormitório frontal, da sala de jantar e estar. Então assim, cotei tudo aqui. Agora vamos para as portas. As portas não tem muito segredo, né? Aqui é a distância do vão da porta, então por exemplo 0,8 por a altura da porta. Então a porta tem duas dimensões, a altura e a largura. Então a largura 0,80 nesse caso, a altura 2,10. A altura vai ser padrão aqui para todas 2,10, né? E basicamente isso aqui. Vamos colocar aqui na face da porta, tá? De forma padrão, a gente coloca aqui na face da porta. Beleza, pessoal, acabei de cotar todas as portas do meu desenho, então coloquei elas sempre no sentido de abertura da porta, tá? Para manter o padrão. Deixa eu até ajustar esse texto aqui. Então 0,80, 0,70, agora aqui na vertical 0,70, 0,80, 0,80, 0,80 e assim por diante. Agora vamos ver como é que a gente coloca a nomeação em cada um dos ambientes e também a área. É usual a gente colocar dessa maneira. Centralizado dentro do ambiente, então por exemplo, dormitório, centralizado, o nome do dormitório, né? Do nome do ambiente, no caso dormitório, né? E a área desse ambiente. Lembrando aqui, por exemplo, banheiro. Se eu escrevesse banheiro aqui ia ficar muito grande, então eu poderia colocar, por exemplo, WC, no caso aqui foi colocado BHO, ponto, que significa banheiro, já é usual a gente saber que isso aqui é banheiro. Vamos primeiro nomear, tá, os ambientes. Então, para isso, vamos pegar como base o texto que a gente já acabou de criar aqui, que é o texto das cotas das portas e das janelas. Vamos arrastar aqui para o centro desse ambiente. Deixa eu só ver se eu tenho algum layer chamado texto. Não tenho. Agora, isso aqui não é mais cota, isso aqui é texto, tá, pessoal? Então, vamos criar um LA Enter, vamos criar um layer próprio para os textos que a gente vai acabar de criar. Venho aqui, clico para criar um texto, para criar um layer. Vamos colocar texto aqui. Vamos colocar ele da cor amarela. E vamos habilitar aqui. Podemos já fechar. Beleza, pessoal, já vou até colocar aqui para não esquecer no layer texto. Agora eu vou aumentar um pouquinho esse texto. Vamos escalar ele aqui. Ponto de ancoragem, vou colocar aqui assim, ó, mais ou menos desse tamanho, para ele destacar das cotas. Esse ambiente aqui é a sala de estar barra jantar, né? Aí você pode colocar a primeira letra maiúsculo ou tudo maiúsculo, eu vou colocar tudo maiúsculo, então estar barra jantar. Vamos recentralizar. E agora vamos fazer isso para os outros ambientes também. Agora a área, pessoal. A área vai ser, nós vamos copiar aqui o texto, colocar ele para baixo. Vamos colocar A igual 0,00 metros quadrados. Bom, pessoal, como é que a gente faz a área? Existe um comando no AutoCAD que é o comando de área. Então você clica AA, vai aparecer ali área, Enter. E aí você denomina qual é a área que você quer saber, né? Isso é sempre colocando nos vértices da área que você quer. Então, por exemplo, a minha área de estar barra jantar é esse retângulo aqui. Então vamos começar, vamos clicar num dos vértices. Não precisa manter pressionado, você clica, solta, clica no próximo vértice, clica, solta, vem no terceiro vértice, clica, solta.
e vem no quarto vértice. Clica, solta. Percebe que esse comando já entendeu que é essa área aqui que eu quero, a área que está pintada. E aí eu só venho aqui e clico no Enter. Ó, aqui embaixo ela aparece a área e o perímetro. Perímetro 17.2, a área 18 metros quadrados. Então eu venho aqui, coloco 18,00 metros quadrados e centralizo junto com o texto. Basicamente vai ser isso que nós vamos fazer agora para os outros ambientes também, tá bom? Beleza, pessoal. Acabei de colocar aqui todas as nomeações e áreas, tá? E basicamente para essa videoaula, acho que a gente acabou de finalizar, tá? O objetivo principal era mostrar para vocês como cotar tanto ambientes internos quanto externos e também fazer a nomeação e as áreas de cada um dos ambientes. Na próxima videoaula, nós vamos dar enfoque aí às achuras, né? E também aos blocos, eventuais blocos que você queira colocar. Como aqui a gente está fazendo uma planta baixa, né? Não é muito usual você ter blocos representados, árvore, carro, móveis, pessoas, esse tipo de coisa fica para planta humanizada, né? Mas eu vou mostrar basicamente como é que funciona a inserção de blocos e também a configuração das achuras que você tenha no seu desenho. Nesse caso aqui, a gente vai ter a achura nas paredes, né? Que é interessante a gente colocar uma achura na parede. E, por exemplo, nas áreas molhadas, onde você tem a presença de outro tipo de piso, né? Você quer diferenciar do restante da residência, você acaba colocando ali uma achura de piso diferenciada. Por exemplo, na cozinha, nos banheiros, em áreas molhadas como serviço, você acaba colocando essa achura diferente para realmente dar essa distinção de piso entre a área molhada e a área seca. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe um gostei, qualquer comentário, dúvida que você tenha, por favor, fico à disposição aí para ajudar vocês, tá bom? Fique ligado que nas próximas videoaulas tem muito mais novidade e se inscreva no canal que você fica ligado com todo o conteúdo que a gente tem aí disponível, principalmente para AutoCAD, tá bom? Abraço, até a próxima e falou!